Se nos últimos dias você está assustado, com dúvidas ou com medo do futuro dos programadores, esse vídeo foi feito para você, de programador para programador. Eu não sei o seu caso, mas eu pelo menos sempre me sinto atrasado quando o assunto é inteligência artificial. Eu vejo a notícia de um assunto novo e eu penso, pô, quero estudar, quero entender mais sobre isso, só que quando eu ainda tô planejando estudar sobre isso, já lança outra coisa em cima, e aí aquilo que eu tinha que ter estudado já tá obsoleto, então é muita coisa nova uma atrás da outra. Mas a inteligência artificial com certeza tá mudando o mundo e é muito benéfico se a gente estiver acompanhando a evolução dessa tecnologia, porque aí a gente vai aprender muito mais. Por isso eu decidi que eu vou correr atrás de todo esse conhecimento de inteligência artificial o máximo que eu conseguir, e eu montei um plano para isso. Nesse vídeo eu quero ter uma conversa sincera com você sobre todo esse cenário de inteligência artificial e o risco dos empregos dos programadores, mas principalmente sobre como deve ser a postura de você ou eu como programadores. Eu vou te explicar especificamente o que eu acredito que hoje uma pessoa já experiente deveria estar fazendo, e também o que uma pessoa que está aí no seu início de carreira ou ainda estudando programação deveria estar fazendo a respeito disso de inteligência artificial. Vamos desmistificar uma coisa primeiro, que é: a inteligência artificial não é sua inimiga. O que eu vejo acontecer muito agora, e acontecia comigo também, era um receio de utilizar a inteligência artificial. E pode ter certeza que não sou só eu, não é só você, tem muita gente com esse sentimento hoje em dia, e eu tenho até alguns exemplos aqui na comunidade mesmo. Por exemplo, aqui no Reddit do BR Dev, tem algumas postagens, por exemplo, esse aqui, ó, falando: me sinto estranho, vibe codando. A pessoa fala que ela recentemente recebeu uma tarefa chata no trabalho, e aí ela resolveu fazer com IA, ela viu que acabou ficando bom, mas aí, contraintuitivamente, ela acabou se sentindo meio merda por isso. É um cenário muito parecido com essa outra postagem aqui no canal, no Reddit de ADHD Programmers aqui, que é TDAH, né? Então a pessoa falou aqui também, né? A existência de vibe coding desmotivou mais alguém a programar. E aí aqui a pessoa tá dando um relato falando que tá desmotivado a programar porque antes ele tinha mais motivação em criar os projetos dele, em codar mesmo, e agora parece que o cara das ideias, né, o cara empreendedor, chega lá e consegue criar qualquer coisa sem nenhuma habilidade de código. Então tudo aquilo que ele estudou por tantos anos de programação não vale mais pra nada. E os comentários aqui, as respostas desses posts também são interessantes, né? Porque, cara, o que eu percebo muito nesses subreddits de programação é que os comentários, a comunidade no geral, eles respondem tudo com aquela postura de um desenvolvedor bem defensivo. Então o que eu sinto aqui nesses comentários é uma energia muito de ceticismo contra a inteligência artificial. Porque o que mais aparece aqui são os comentários que tem mais like, né? E o que tem mais like é basicamente o que o pessoal que tá lendo quer ler, né? Porque é o populismo, né? Se você falar o que o povo quer ouvir, o povo vai dar like no seu comentário. E já que o povo aqui são os programadores do subreddit, o que eles querem ouvir é que eles não vão perder o emprego deles. Então a resposta aqui, ó, só para resumir para vocês, é basicamente o pessoal falando que a IA, ela não é um deus, ela não faz tudo isso que dizem fazer. Aqui é o cara falando mal do OpenClaw, por exemplo. E aqui o cara falando que esse sentimento de impostor ou de se sentir mal por utilizar IA é o mesmo sentimento que as pessoas utilizavam quando elas pegavam alguma solução do Stack Overflow 10 anos atrás. Mas eu não acho que é tão simples assim. Eu acho que o assunto é um pouco mais complicado, um pouco mais profundo, e a tecnologia nesse assunto aqui, inteligência artificial, é mais inovadora do que um Stack Overflow foi. A prova disso pra mim é também o cenário dos programadores da internet brasileira. Então eu tenho dois exemplos aqui pra vocês. O primeiro deles é o canal do Lucas Montano, que todo mundo aqui que tá assistindo o meu canal já deve conhecer. E por mais que seja meme, né, falar de inteligência artificial dentro do canal dele, eu acredito que é um dos melhores canais pra você, pelo menos, tá por dentro aí de algumas coisas que estão acontecendo sobre IA atualmente. E uma coisa bem engraçada que tá acontecendo no canal dele é que faz, ó, 7 vídeos, né, que ele começou a falar que o apocalipse de IA é inevitável. Então 10 dias atrás ele postou um vídeo num cenário aqui, ó, de apocalipse, né? E agora todo o vídeo dele é nesse cenário aqui de apocalipse, o que eu achei muito criativo aí. Parabéns pro Lucas Montano, acho muito engraçado, pra falar a verdade. Mas é o que nos resta, né? Agora todo mundo vai ter que virar o Mano Davinho aqui na internet e ficar falando verdade fantasiado de ironia. Mas nesse cenário que a gente tá agora, o que nos sobrou é só ser igual o Mano Davinho. Vamos ficar falando verdade fantasiado de ironia e piada. E aí depois é só colocar um áudiozinho falando: rapaz, que aí não vai doer mais tanto. Bom, outro exemplo aqui é a live que teve hoje aqui, no caso no dia que eu tô gravando esse vídeo, teve a live aqui do Mano Davinho com o Lucas Montano, com o Fábio Akita, e essa live aqui, gente, foi pesada, né? Eu recomendo muito a todos vocês assistirem, e o que aconteceu aqui foi a famosa volta do Messias, né? A volta do Fábio Akita aqui pro YouTube, não pro YouTube, né, mas ele resolveu puxar essa live aqui junto com o Mano Davinho e com o Lucas Montano para falar sobre o cenário atual
da inteligência artificial. E basicamente o que eles falaram é que a inteligência artificial tá aí e a gente tem que aprender e a gente tem que se adaptar a isso. Inclusive, o próximo ponto de parada obrigatório para você que tá vendo esse vídeo é ler esse artigo aqui do Fábio Akita, que é muito bom, falando sobre como ele utiliza a inteligência artificial. Mas se você não quiser ler, nesse vídeo aqui eu já vou falar algumas coisas sobre esse artigo, então tô aqui trazendo conteúdo mastigado para vocês. Mas primeiro eu vou falar para vocês sobre a patrocinadora do canal, que é a AUVP, que é a maior e melhor escola de investimentos do Brasil. A AUVP é patrocinadora do canal já faz meses e eu sou cliente deles já há mais de um ano, bem antes, na verdade, de eu criar esse canal no YouTube, eu já era cliente deles. Eu gosto muito deles e eles são muito confiáveis, de verdade. A AUVP vai ser muito interessante para você se você quer aprender a investir e organizar o seu dinheiro de uma forma segura e eficiente. Então, se vocês olharem aqui na minha tela, do zero a investidor em 8 semanas, parece até um jargão assim de marketing, né? Mas é verdade, porque o curso deles tem 8 semanas de duração. Na AUVP, você vai aprender tudo que você precisa aqui para organizar os seus gastos, renda fixa, renda variável, reserva de valor, investimento no exterior. Pô, tem tudo aqui que você precisa saber, imposto de renda. E tudo isso, a melhor parte aqui, o aprendizado ele é garantido, porque se você concluir todas as aulas, emitir o certificado e não se sentir seguro para investir, eles devolvem o seu dinheiro 100% de garantia. Além disso, você vai ter acesso à plataforma de investimentos da AUVP e também, sujeito à análise de crédito, você vai ter acesso ao cartão de crédito deles. E esse cartão te dá acesso à sala VIP e 1% de cashback no valor da fatura, o que é muito bom, e tudo isso sem anuidade do cartão. E aí o que você vai fazer? Então clica no link aqui da descrição, no primeiro link, que você vai abrir essa página para fazer a sua análise de perfil. E aí, fazendo a sua análise de perfil, você vai ter que responder esse questionário, e aí a AUVP vai ver se faz sentido tanto para eles quanto para você, para ter você como aluno no curso deles. Você tem que ganhar pelo menos um salário aí de pelo menos R$ 4.500, ou talvez se você mora com seus pais e aí você tem um custo de vida mais baixo, também dá para ser aluno da AUVP dessa forma. Eles fazem essa distinção porque se você tiver uma renda muito baixa, não vai dar para você aproveitar o curso e fazer os investimentos necessários. Então clica aí no primeiro link da descrição e aproveita para organizar sua vida financeira com a AUVP. Mas então, o que um iniciante em programação, um estudante da faculdade tem que aprender nesse cenário de inteligência artificial e o que uma pessoa já experiente tem que aprender? Bom, o meu caso é uma pessoa já que tinha bastante anos de experiência com desenvolvimento, com programação, mas eu demorei bastante para usar a inteligência artificial com afinco, assim, né, usando Cloud Code, usando Codex, usando os modelos mais avançados, com a IDE lá integrada no meu desenvolvimento. Eu demorei bastante para começar a fazer isso. E eu acho muito importante eu falar isso aqui para vocês, porque muita gente se sente muito impostor, né? Se sente pior do que os outros por não estar usando inteligência artificial hoje. Ou não tá usando, porque usar, todo mundo tá usando, né? Pelo menos jogar lá, perguntar pro ChatGPT qual que é o código que ele tem que fazer e o chat responder, isso aí tá todo mundo fazendo. Mas o que eu vejo acontecer bastante é as pessoas não terem ainda aquela manha de usar o Cloud Code lá, de criar os seus agentes, de criar skills, utilizar skills, ou várias coisas aí, vários termos, né, de IA que estão bombando no momento. As pessoas não têm essa manha de mexer com tudo isso, e aí muita gente está se sentindo mal por não saber mexer com essas coisas. E a primeira coisa que eu queria dizer aqui é calma, tá tudo bem. A inteligência artificial tá aí, tá evoluindo, ela evolui muito rápido, mas as pessoas não acompanham essa mesma velocidade, né? Principalmente o mercado como um todo, ele demora meses e meses para se adaptar. Então fica tranquilo, não precisa sentir essa ansiedade de, pô, tem que estudar IA agora, tem que abrir a minha IDE aqui, tem que abrir o meu Cloud Code e fazer tudo com inteligência artificial. Calma, cuidado com isso. Tudo tem seu tempo, vai construindo aí os seus projetos, fazendo suas tarefas da faculdade, utilizando IA aos poucos. Até porque se você está bem no início dos seus estudos de programação, você usar muito IA pode sim ter vários malefícios para você. Porque quanto mais IA você usar, mais aí vai aumentar as chances de você não estar lendo as coisas que você está fazendo ou não estar aprendendo de verdade os conceitos por trás das implementações que a sua IA está gerando. Então eu já vou falar aqui nesse vídeo os assuntos que você tem que estudar, se você estiver nesse caso, mas por enquanto vai com calma, vai estudando aí as coisas que você tem que aprender, utilize IA para te ajudar. Ela é uma ferramenta potencializando os seus estudos de programação e não o fim, né? Não o objetivo final de tudo. Lembra, o seu objetivo não é utilizar IA, ainda é criar sistemas, né? Criar software, criar programas e assim solucionar o problema das pessoas. Então, como eu vinha falando, eu passei por uma jornada bem lenta até começar a utilizar mais IA hoje em dia. Até porque na última empresa que eu trabalhei, o uso de IA, na verdade, era proibido, e isso nem faz muito tempo, faz alguns meses atrás só. Por quê? Porque a base de código da empresa já era bem consolidada, tinha muitos desenvolvedores já bem sêniores na empresa e ninguém queria perder a consistência que o código
código estava evoluindo. Mas bom, eu já não trabalho mais lá e eu acredito do fundo do coração que hoje em dia já devem estar usando IA bastante. Então até 2 meses atrás, o máximo que eu estava usando era realmente conversar lá com o ChatGPT, conversar com o Gemini e aí ficar tirando minhas dúvidas do código que eu estava escrevendo como se fosse um Stack Overflow mesmo. Inclusive, descansa em paz, Stack Overflow. Você salvou muito minha vida durante 10 anos. E aí, depois de um tempo usando o ChatGPT, Gemini, eu fui pro primeiro passo de inteligência artificial que eu acho que muita gente teve, que foi baixar o Cursor. E aí eu baixei, comecei a utilizar, percebi a força, né, que uma IDE já com IA tem. E aí eu usei o Cursor por um tempo, criei alguns produtos, muito bom, deu muito certo. Bati a cabeça com os modelos, né, usando CloudOpus, usando o modo alto, usando Sonnet. Tudo isso ainda dentro do Cursor, né? E aí o estágio que eu tô hoje agora é usando o Cloud Code, que hoje é a forma mais eficiente e mais adotada pelos desenvolvedores. Então, se hoje você é um iniciante em programação, a dica que eu tenho para você é que você tem que ter a noção de que todo o seu conhecimento hoje moveu para a direita. E o que eu quero dizer com isso? Bom, no passado a gente tinha lá os conhecimentos que eram de júnior, os conhecimentos que eram de pleno, conhecimento de sênior, de especialista, e beleza, né? O conhecimento de júnior estava aqui, de pleno estava aqui, de sênior estava aqui. Agora, tudo deu uma movida, na verdade, aqui para a esquerda, né? O que era conhecimento de pleno, agora os júniors estão tendo já que saber. O que era conhecimento de sênior, os plenos agora já estão tendo que saber. Então tá tudo ficando um pouco mais difícil, um pouco mais complexo. Você tem que, como júnior, já saber coisas que eram cobrados só de senioridades maiores antes. Isso é um problema? Não, cara. Por que tá sendo cobrado? Porque agora tá mais fácil programar. O jogo só tá sendo rebalanceado. Então é igual se você jogava lá um LOLzinho e saía um patch notes falando que vai nerfar o Master Yi e buffar o Jax. Cara, se você jogava só de Master Yi, era Mono Yi lá, então, meu amigo, você se ferrou. Mas se você jogava de Jax, aí você tá com grande vantagem. E então aproveita pra jogar muita ranqueada aí e subir de elo. Só metade da galera aí pegou a referência, ou todo mundo pegou aí se vocês forem um bando de nerdola. Bom, agora que o ato de digitar e escrever linha por linha o código não é mais o foco do seu trabalho, eu trouxe aqui para vocês então 4 coisas que um programador iniciante tem que se focar em aprender, pensando que ele vai ser um programador que vai ter a IA aí ajudando ele sempre no desenvolvimento. E são 4 coisas que não são muito intuitivas. Normalmente as pessoas falam muito que agora o desenvolvedor tem que saber arquitetura, então ele tem que saber system design, como que uma peça conversa com a outra, mas eu vou chegar aqui mais um detalhe, o que vai fazer você criar um código de qualidade de verdade utilizando IA, esses conhecimentos que vão fazer a diferença. E o primeiro deles é a separação de responsabilidade. E o que é isso? É basicamente você garantir que cada parte do seu código está isoladamente fazendo a sua função. Então, por exemplo, se você está programando o YouTube, você vai ter que ter um arquivo que vai garantir só as funcionalidades de vídeos, outro arquivo que vai garantir só a funcionalidade de shorts, outro arquivo que é só a funcionalidade de dar like num vídeo, outro que é só dar comentário em vídeo. Mas isso eu tô falando aqui de uma forma bem simples. Na verdade, é separar as features, as classes, tudo de forma mais isolada possível. Isso para que um assunto não fique interferindo no outro. Bom, eu expliquei aqui de uma forma fácil para todo mundo entender, mas aqui entra alguns conceitos bem importantes, como o DRY, que é o Don't Repeat Yourself, que o nome já diz, né? Não se repita, não repita código. É importante você entender bem a melhor forma de separar as concerns, que são as próprias responsabilidades. O conceito de Solid é muito importante, que logo a primeira letra, né, do Solid, a letra S, é muito importante, tem tudo a ver aqui, que é o Single Responsibility, que é você garantir que cada classe vai ter só uma responsabilidade, né? Cada classe vai só executar uma tarefa. E por que que isso é tão importante? Porque quando você utiliza IA, o que vai acontecer muito é que a IA ela vai empilhar muito código, porque ela é muito boa em fazer isso. Porque você vai pedindo uma funcionalidade nova, a IA vai pegando lá o contexto que ela já tem, mas é sempre esse problema, né? Ela saber manusear bem o contexto. Se ela conseguisse sempre ler o seu projeto inteiro e fazer tudo com base no seu projeto inteiro, ela conseguiria colocar o código lá, a feature nova, da maneira mais eficiente. Mas esse não é o caso. A gente não tem processamento infinito hoje ainda, não tem memória infinita. Então o que a IA faz é tentar inserir a feature nova lá da melhor forma possível, só que para isso muitas vezes ela vai acabar sim se repetindo. Ela vai acabar criando o mesmo método em 3 classes diferentes, né, ter a mesma função em vários lugares. E aí, com o tempo, utilizando a IA, você vai ter que várias vezes refatorar o seu código.
Então você vai perceber que uma classe está com muitas responsabilidades, e aí você vai ter que extrair um serviço de outro. Você vai perceber código se repetindo em um lugar e em outro, e aí você não vai fazer, né? Você vai pedir para a IA juntar tudo isso em uma coisa só. Sempre visando reduzir essa complexidade desnecessária que a IA cria, né? Sempre que tem muito over-engineering também. Então, às vezes, a IA ela faz aquilo, né? De criar um canhão para matar uma formiga. E aí a gente acaba perdendo muito em tempo de execução, né? Em performance. Porque muitas vezes a IA não vai saber diferenciar se esse serviço ele tem um foco para ser utilizado por uma escala aí de 1 milhão de usuários ou se é para só você e sua família e seu amigo usarem. E aí ele não sabe diferenciar se esse endpoint ele tem que ter 30 milissegundos de execução e esse outro pode ter 300. Então é por isso que é muito importante a gente ter essa noção de separação de responsabilidade para diminuir a complexidade do código e evitar o over-engineering para ter um sistema mais otimizado. E o segundo ponto que eu tenho para trazer para vocês é que os testes ficaram muito mais importantes. E é engraçado, porque hoje a pessoa vai lá criar o seu projeto com IA e o que acontece naturalmente é que ela não faz teste, na verdade. Eu mesmo fiz isso, né? Mas aí acontece o mesmo problema. A perda de contexto vai fazer a sua IA errar. E aí a alteração em uma concern, em uma responsabilidade, vai fazer a responsabilidade de outra classe ter algum problema e você, nem o código, nem a IA não vai perceber isso. Você só perceberia se você tivesse lá na sua pipeline uma execução de teste de regressão para você ver se todas as funcionalidades ainda estão funcionando. Isso é uma forma da gente burlar aí, de vencer, né, essa perda de contexto que tem nas IAs. Porque beleza, lá na janela de contexto não tem todos os concerns, todas as responsabilidades, todas as features não estão dentro do contexto, mas quando você vai rodar a pipeline lá, ele roda lá a regressão de todos os testes e aí não importa, né? A memória vai rodar todas as funcionalidades, vai ver se tudo está funcionando. Então os testes que já eram tão importantes no passado, agora com a IA estão mais importantes ainda. Isso é contra-intuitivo, né? Então agora é muito importante você, um desenvolvedor iniciante, aprender bem a desenvolver com TDD, que é o Test Driven Development, né? É você desenvolver primeiro os testes, depois você ir para o código, para a implementação. Basicamente é você criar lá um teste verificando se a luz é amarela. E aí você roda esse teste, ele vai falhar, vai falar, não tá funcionando, a luz não é amarela. Aí você cria o código fazendo a luz ser amarela e roda o teste de novo, e aí agora o teste vai dar sucesso falando que a luz tá amarela. Este é o TDD, resumindo. Agora, uma terceira noção que é muito importante de um desenvolvedor iniciante ter é ele saber criar as coisas em pequenos pacotes de release. Então você entender o que é versionamento, como utilizar uma pipeline de CI e ter aí, né, a boa prática de você separar os seus deploys, os seus commits em pequenos pedaços. Já que a IA é boa em trabalhar em coisas pequenas, uma de cada vez, os seus commits, os seus deploys têm que seguir isso também. Graças a Deus, então, é o fim daquelas PR com 200 arquivos atualizando o repositório inteiro, que todo mundo só abria, escrevia looking good for me e fechava. Então, para quem não sabe, versionamento é você saber organizar as diferentes versões da sua aplicação. Então, você primeiro lançar lá a versão 0.0.1, depois a 0.0.2. Quando tiver uma feature nova, você vai e lança 0.1.1, 1.0, ou quando tiver, né, a versão completa, você lança 1.0.0. Então, é você saber orquestrar bem tudo isso. Porque aí depois, se der algum problema, se tiver que voltar numa versão, subir a versão que estava funcionando e não a que está dando erro agora, você vai conseguir subir através dessas tags de versão. E não só isso, você saber utilizar as ferramentas de versionamento como um todo. Então você saber utilizar Git. Isso também é um conhecimento muito importante. E o conhecimento de pipeline de CI, que eu falei que é importante ter, é Continuous Integration. Então, integração contínua, que é basicamente um robozinho que vai rodar lá quando você sobe um código novo. Ele vai fazer vários testes, várias checagens e colocar o seu código em produção. Isso se tiver o CD junto, né, que é o Continuous Deploy. Essa etapa é muito importante para você ter todas as checagens que vão garantir sempre que o código novo está subindo com qualidade. E segurança. E é aí que entra aquela parte que eu tinha falado de ter os testes integrados, os testes unitários rodando sempre. Eles entram nessa parte de pipeline de CI. E o quarto ponto muito importante para um programador iniciante hoje em dia é ele entender bem sobre documentação. Mas agora é uma documentação bem diferente, né? A documentação gerada por IA. E que não são só arquivos que servem para um humano ler e se encontrar, mas sim que na verdade servem muito mais para IA ler e para colocar na janela de contexto dela sempre que você for executar alguma coisa. No caso do Cloud, por exemplo, tem o arquivo cloud.md, que é muito importante. E quem diria, né, que hoje em dia o formato de arquivo mais em alta seria o .md, Markdown, né? Eu acho isso um negócio insano, cara. O cloud.md, para quem não sabe, é um arquivo de contexto do Cloud que você pode ir adicionando
novos contextos de decisões que você foi tomando no projeto, o contexto da arquitetura do seu projeto, você vai adicionando tudo lá, e aí o Cloud ele vai utilizando aquilo sempre dentro da janela de contexto dele. Então você ter esse costume, ter essa manha de utilizar os arquivos Markdown ou com skills, por exemplo, para o futuro aí da programação vai ser muito importante. E não é assunto do vídeo, mas já deixando uma observação aqui rapidinho, para quem não sabe o que é skills, são basicamente também arquivos .markdown que você pode deixar salvo lá na sua pasta do seu projeto para você utilizar algum contexto em específico, para executar alguma ação em específico também. É só isso, não é algo muito complexo não. Bom, são 4 coisas aí, então, que eu falei que um dev iniciante tem que aprender hoje em dia e que é muito importante. E, cara, parece bastante coisa porque realmente porque tá cada vez mais alta a régua aí do que você tem que aprender. E agora então vamos falar o que um desenvolvedor experiente tem que aprender mais ainda agora com inteligência artificial chegando. A primeira coisa é que ele tem que saber muito bem priorizar as atividades. Então hoje em dia a IA ela traz muito ticket de bug, ela traz um monte de coisa que tem que ser alterada, tem muita demanda de features novas para serem feitas e agora você tem que mais do que nunca, ainda mais num cargo de senioridade mais alta, definir a prioridade de tudo isso. Então é saber o que precisa de uma atenção para ser refatorado, o que tá virando um monstro, tem que ser simplificado, o que você pode ignorar por enquanto, o que é over-engineering. Então você tem que saber encontrar quais são os problemas mais latentes e resolver eles com prioridade. Porque isso a IA ela não vai saber responder com precisão, ela faz qualquer atividade com muito ânimo. Então se você chegar para a IA e falar, resolva esse bug que está impedindo as transações de acontecerem, ela vai lá e vai resolver, o que é algo muito grande, nenhuma transação está acontecendo. Mas se você chegar para a IA e falar, muda aqui o espaçamento de linha de 0,1 para 0,2, ela também vai resolver com muito afinco, não tem a prioridade definida nesse caso. Se você der um contexto lá para ela até consegue, ter um raciocínio lá e tentar definir o que é mais prioritário do que outra coisa. Mas a IA não sabe qual que é o problema que está gritando lá em produção, qual é o problema que os usuários estão percebendo ou que o seu chefe quer otimizar, qual que é a feature que vai trazer mais resultados para o negócio. A IA não sabe disso. O segundo ponto que um desenvolvedor experiente tem que aprender cada vez mais agora também é observabilidade e monitoramento. Então é garantir que uma aplicação está rodando com sucesso em produção, que as chamadas estão funcionando, que o usuário está conseguindo realizar todas as operações, que o negócio está atingindo o objetivo necessário. E aí você ter uma rastreabilidade muito boa de tudo isso, ter observabilidade completa. Então aí já começa a entrar muitos conceitos de sistemas mesmo. Então é você saber manusear uma fila que vai dar uma falha, por exemplo, você executar o retry dessa fila, ou você ter jobs automatizados que vão solucionar algum problema, você gerenciar bem a idempotência entre um sistema comunicando com o outro, ou criar um monitoramento que vai identificar algumas falhas que antes seriam silenciosas e ninguém ia perceber. Então você ter essa visão de todo assim, e você conseguir passar essa segurança para o seu chefe, para sua empresa, é muito importante na posição de sênior. E agora o terceiro e último ponto que eu queria trazer para vocês, que é muito importante para uma pessoa, principalmente num cargo mais alto de senioridade, é você saber bem ter o controle da precificação da IA. Então é você saber quando que um sistema faz sentido utilizar um modelo de IA, ou quando faz sentido utilizar outro, ou quando você vai utilizar lá o CloudOps 4.6 para fazer o seu código, ou você vai utilizar um modelo mais barato. Então otimização de tokens é uma coisa que vai ser cada vez mais importante. Por enquanto não está muito importante porque os investidores estão gastando dinheiro a rodo com token, mas em algum momento isso vai ser algo necessário porque alguma hora o dinheiro vai acabar. E agora, para finalizar o vídeo, eu queria deixar 3 dicas, 3 conselhos sinceros aqui do meu peito para vocês. Bom, a primeira e a segunda são basicamente um resumo de tudo, que são as mentalidades que você tem que ter hoje em dia. A primeira delas é que você tem que ter uma mentalidade de mantenedor, ou seja, de uma pessoa que vai estar lá sempre mexendo no código. Você sempre tem que ter isso em mente, que amanhã você vai mexer nesse código de novo. E não só você, mas a IA vai mexer nesse código de novo. Então, por isso, desde o começo, crie tudo com as melhores práticas possíveis. Utilize bem os .md do seu projeto, crie testes com qualidade, faça tudo certinho desde o início. Porque senão você vai ter que gastar muito tempo fazendo um monte de refactor gigante. E é disso que a IA não gosta, mexer em muitos blocos de códigos grandes ao mesmo tempo. Então tenha a mentalidade de mantenedor. E a segunda coisa tenha mentalidade de produto. Cada vez mais só fazer o código não é mais o suficiente. Já desde sempre isso era uma verdade, Uma pessoa, quanto mais vai subindo na senioridade, mais ela tem que entender sobre o produto, sobre o negócio que ela está mexendo. Então saber se a solução da empresa realmente está trazendo lucro, o quanto desse lucro está
tendo em comparação com os gastos com o sistema que está tendo. Então você pensar, né, em preço, em escala, em usabilidade, em monitoramento. Então tudo que envolve o produto como um todo é muito mais importante, cada vez mais está ficando. Então cada vez menos a ideia daquele programador que só pensa no código, só escreve o código, isso está cada vez mais sendo uma mentira. A gente já ouvia muito isso, né, de que o programador ele tem que entender do produto como um todo e agora isso está mais importante. E tem até uma outra visão sobre isso, que cada vez mais, você vai ter que criar suas próprias soluções como programador, você vai poder ser um programador empreendedor, então você ter a visão do produto como um todo, saber da escala inteira, né, desde do desenvolvimento até a solução, até gerar o valor para o cliente, até esse valor virar dinheiro para a empresa, você vai ter que saber tudo isso, e isso vai te trazer o benefício de você poder criar suas próprias soluções. E o terceiro e último conselho que eu queria deixar aqui para vocês é de que a inteligência artificial não é o seu objetivo. Lembre-se sempre que o seu objetivo é entregar valor para o cliente, é criar um sistema, um software que funcione. A IA ela é só uma ferramenta que vai potencializar em muito esse seu desenvolvimento. Mas você já era e vai continuar sendo um programador, um engenheiro de software, que é uma pessoa que cria sistemas para solucionar problemas. Se você está utilizando IA ou se você está perfurando cartão, isso não importa. Você ainda é um programador, um desenvolvedor de sistemas, não importa a sua ferramenta. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha trazido várias informações de valor para vocês. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, deixe um comentário para a gente conversar. Muito obrigado para quem viu o vídeo até aqui e um abraço!